Oi pessoal, bem-vindos a mais um programa Dicas de Roteiro. E hoje, aliás, esta semana, nós vamos falar de 3 ferramentas muito interessantes, que é a ferramenta da crise peripécia, da crise de resultado indesejado ou crise reviravolta. Quando a gente fala de crise, a gente pode falar de ação também, ação peripécia, ou ação de resultado indesejado, ou ação reviravolta, ok? Hoje nós vamos começar pela crise peripécia. A crise peripécia, ela inverte o comportamento do personagem. Então, um personagem que estava indo para uma determinada direção, acontece uma ação nesse caminho, acontece alguma ação que vai fazê-lo com que ele vá para a direção contrária à que ele estava indo. O seu comportamento passa a ser contrário, invertido ao comportamento anterior, ok? Isso é uma peripécia, uma crise peripécia, afeta o comportamento do personagem através de uma ação. Por exemplo, o ogro Shrek, ele vivia isolado no seu pântano. É um comportamento, seu primeiro comportamento é de viver isolado, isoladamente. Certo dia, criaturas dos contos de fadas invadem o seu pântano e o obrigam acabam com a sua paz e o obrigam a ir ao castelo do Lord Farquaad para que tudo se estabilize novamente. O seu segundo comportamento passa a ser socializar. Ele vai ao castelo do Lord Farquaad com a mula, ele vai ter que socializar com a mulinha, ainda que ele não queira, ainda que seja de vontade indesejada dele, ele é obrigado, o seu comportamento ele é invertido. E para isso eu vou deixar uma dica muito importante aqui também para vocês, que é o seguinte. Vamos supor o seguinte exemplo. João, ele quer enriquecer. Ele joga na roleta. Então, estão lançados os números. Os números, nesta próxima ação agora, não lhe favorecem. Na terceira ação, João joga na roleta de novo. Então, o que aconteceu? Aconteceu algo que o João não queria, mas o comportamento 1 do João de jogar na roleta e o comportamento 2 de jogar novamente da roleta não foram invertidos. O que foi invertido foi a expectativa de vitória, foi a ação. Em vez de sair os números dele, saíram outros números. Então, assim, a crise peripécia, ela não atinge a ação em si, mas o comportamento do personagem e as ações do personagem, ok? A gente pode usar outro exemplo aqui, um exemplo muito bom agora, não é um exemplo de esclarecimento, é um exemplo muito bom, que é de Édipo Rei. Por exemplo, Édipo faz de tudo para descobrir o que está dando de errado na sua cidade e para governar a sua cidade. Ele faz de tudo. Esse é o comportamento número 1 dele. O comportamento número 2 é que ele vai procurar um oráculo para se orientar, para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? E o oráculo revela que ele se casou com a rainha, e a rainha é a mãe dele. Aí o comportamento número 2 de Édipo passa a ser um comportamento de abandono de poder, abandono da cidade e de punição. Então notem, o comportamento 1, que era de inclusão na cidade, que era de melhorias para a cidade, estava enfrentando uma crise, e se manter no poder, agora com esta ação, essa revelação do oráculo, o comportamento dele se inverte. Então passamos a ter uma peripécia. Agora ele quer se afastar da cidade e ele quer se autopunir. Por isso, por ter se casado com a mãe dele sem saber. Ok? Então fica aí essa dica para vocês. A gente continua essa semana com as próximas dicas. E não se esqueça de ir lá no nosso canal do YouTube. Aperta o sininho lá para receber mais notificações como essa. E subscrever-se no nosso canal também. Tá bom? Um abraço, uma ótima semana para vocês. Obrigado.